Olá, tudo bem? Nós somos 4 estudantes de psicologia e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre como tornar as relações em sala de aula um pouquinho mais interessantes. Eu sou a Geisa. Eu sou a Larissa. Eu sou a Mariana. E eu sou a Giovana. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto de adolescência, né? Adolescência que é uma fase, assim, bastante complexa, uma fase de muita transição, uma fase em que há uma construção da identidade e muitas vezes os professores, eles acabam sentindo um pouco de desinteresse, assim, o que rola nas relações, né? Como que é essa construção em sala de aula? E às vezes acham que os adolescentes eles não estão muito interessados e a gente viu que tem N fatores para isso. Só que a gente resolveu elencar alguns. A gente viu bastante na literatura, chegamos a entrevistar alguns docentes, falamos também com adolescentes e percebemos alguns problemas assim em comum. Um deles é a educação bancária, que é um conceito do Paulo Freire. A gente sabe que essa é uma questão muito maior, assim, não é um problema dos professores em si, mas é um problema do nosso sistema educacional que muitas vezes acaba enxergando o aluno simplesmente como um depositário, como alguém que está ali só para receber, como alguém que é desprovido de conhecimento, como alguém que não tem histórias, é simplesmente um estudante, então acaba se uniformizando os corpos e as identidades ali são perdidas. Lembrando que a gente está falando que a adolescência é uma fase de construção de identidade, e a partir do momento que eu desconsidero essa identidade, toda essa história, toda essa bagagem desse adolescente, eu acabo também proporcionando com que ele entre em crise. E como que eu vejo a escola como um lugar atraente se ela desconsidera aquilo que eu sou? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque quando a escola desconsidera esses contextos e os saberes dos adolescentes, não tem como esse ambiente se tornar tão atrativo para ele. A gente também percebeu que quando os professores eles têm altas expectativas em relação aos seus alunos, tudo isso facilita na relação entre eles, né? Quando a gente escuta os alunos, quando a gente dá voz a eles, quando a gente permite com que eles falem por si só, a gente valoriza os seus saberes também. Isso implica de uma forma muito significativa, assim, nessa questão de interesse na construção das relações. A gente precisa parar de falar um pouquinho sobre os adolescentes, parar um pouquinho de pensar por eles e passar a ouvi-los. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma forma meio adultocêntrica. Embora a gente tenha ouvido os adolescentes, embora a gente tenha pesquisado um pouquinho, isso é importante, claro, mas é importante a gente sair um pouquinho dessa questão da conceituação, né, dos conceitos, da teorização e realmente ouvir quais são as necessidades deles, porque eles são muito particulares. Escutar a criança e o adolescente pode ter um impacto assim transformador, tem uma potência absurda em sala de aula. Então a gente precisa realmente promover uma educação que seja um pouquinho mais horizontal, uma educação um pouco mais democrática, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Educar, então, implica numa relação entre educador e educado. E esse saber ele é construído de uma forma muito participativa, né, Mari? Isso mesmo. Eu acho que nessa discussão sobre escola, ambiente escolar, é muito importante que a gente dê o foco principalmente para a figura do professor. Porque o professor, querendo ou não, ele é aquela figura central da sala de aula que está em contato constante com os alunos, e a gente tem que olhar para eles também, porque eles são a figura central, eles estão sempre atuando na frente. Então, como falar dessa relação em sala de aula sem levar em consideração ele, né? Em algumas pesquisas bibliográficas que a gente fez para essa pesquisa, né, para discutir o tema, eu encontrei uma pesquisa que trazia o lado dos professores, né, de como transformar a escola num lugar mais atrativo para esses alunos, e muitos deles apoiavam, né, falavam sobre a importância de você ter atividades no currículo acadêmico, na matriz curricular das escolas, uma parcela de atividade prática muito maior do que somente teórica. Então, muitos deles enfatizavam a importância de visitas em campo, de seminários, de discussões em grupo, porque eles achavam que essa parte do ensino ela era muito mais rica que uma simples exposição teórica, né? Isso possibilita que o aluno ele tenha essa participação mais ativa e os professores eles valorizam muito isso. Mas, em contrapartida a isso, os professores eles falavam muito também sobre a questão econômica e financeira das instituições que eles trabalhavam, porque muitos deles achavam que levar alunos
para visitas em campo, para fazer atividades diferenciadas, era a solução, mas em contrapartida eles sempre se deparavam com essa questão financeira, de não ter um recurso para levar os alunos para uma atividade fora do ambiente escolar, de não ter um material adequado em sala de aula, não ter um projetor adequado, não ter uma caixa de som, ou até mesmo uma televisão para que ele possa realizar as atividades. Então, tem esse empecilho financeiro que se bate. E em uma dessas pesquisas que eu andei olhando, tinha até um depoimento de um professor que era muito simbólico, assim, que ele trabalhava em 2 instituições diferentes, e aí ele dizia que em uma escola ele tinha tudo e ele conseguia fazer de tudo, conseguia fazer aulas maravilhosas para os alunos, conseguia cativar a presença desses alunos, mas aí no período da tarde, quando ele ia para outra instituição, que era pública, né, ele sentia esse impacto de não ter ali o material necessário ao seu alcance. Enfim, tem todas essas questões teóricas e práticas que muitos professores falam, mas também, em contraponto, tem essa questão financeira. Mas existe outra coisa muito importante nessa discussão, que eu acho que vale a pena a gente discutir, que é a questão da relação entre professor e aluno, que é fundamental. Acho que no ambiente escolar, de forma geral, como a Geisa falou, é importante que exista essa relação horizontal entre professor e aluno, e que o aluno veja o professor, de fato, como um apoio e não como uma figura autoritária dentro de sala de aula, que não tem essa visão de troca mesmo entre um e outro. Então, é muito importante que essa relação ela seja construída aos poucos, que o professor leve em consideração os aspectos não somente intelectuais, mas sociais, emocionais daquela criança que ele está em contato. É muito difícil fazer isso numa sala com 40 alunos, mas é totalmente diferente quando você olha o aluno não somente como aquela figura que precisa aprender, mas que tem todas as suas demandas da vida ao seu redor. E eu acho que a Geisa pode falar um pouco mais, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa relação professor-aluno. Eu achei muito legal que você falou sobre dominação, né? Essa questão de autoritarismo e tal. E Hannah Arendt, ela chega a falar, né, que onde há autoritarismo, não há uma figura de autoridade. Uhum. Alguém que é autoridade não precisa ser autoritário. E é muito legal que Bell Hooks também ela fala sobre isso, que onde há dominação não há espaço para o amor. E às vezes falar sobre amor assusta, né? A Mari está falando de diversas coisas, falou sobre questões materiais, que às vezes essa falta é uma realidade de fato para professores, principalmente de um ambiente assim, de escola pública. Eu estudei numa escola pública, realmente muitas vezes eu via a luta dos nossos professores assim, com equipamentos, projetor e afins, assim, não tem. Mas quando a gente tem uma relação pautada no amor, às vezes, embora a gente não tenha essas questões materiais, o aprendizado ele flui de uma forma assim, sabe? Às vezes falar sobre amor assusta de imediato, porque a gente tem às vezes uma concepção até um pouco pejorativa sobre amor, ou a gente tem uma concepção ultra romântica de um amor muito ligado a não sei, a um afeto, não sei, a gente tem uma visão às vezes um pouco romantizada e às vezes até um tanto pejorativa, né? Mas muitas vezes também os professores, eles sentem que se eles falam de amor ou se eles têm uma relação afetiva muito pautada no amor com os alunos, então isso vai ser sinônimo de uma liberdade exacerbada, de uma perda do controle, que o aluno vai montar em cima do professor, e tem várias ideias, vários vieses, enfim. Só que Bell Hooks, ela traz uma concepção um pouco diferente. Ela fala que o amor é uma combinação de carinho, de comprometimento, de conhecimento, de responsabilidade, de respeito e de confiança. Então, quando eu tenho todo esse combo que eu chamo de amor, as relações elas fluem. E o aprendizado também ele se torna assim excelente, né? O aprendizado ele é transmitido de forma excelente. O amor é realmente uma base para que professores e estudantes aprendam e compartilhem conhecimento de forma mútua. E eu vou fazer um exercício bem rapidinho com você agora. Eu gostaria que você pensasse, sei lá, por uns segundos. Vou te dar uns segundos para você pensar num professor que foi marcante para você na sua construção, assim, na escola. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, mas eu quero que você pense num professor que te marcou. Eu não sei se já deu tempo de você pensar, caso não, você pode pausar também e pensar com calma. Mas a gente fez esse exercício em sala de aula, numa supervisão de estágio. E, por incrível que pareça,
não sei se é uma coisa tão surpreendente assim, porque às vezes parece óbvio pra gente, né? Mas todos os professores mencionados, e quando a professora questionava o porquê, embora às vezes tivesse uma questão de, é porque eu aprendi história de uma forma muito boa com ele, sempre por trás também o aluno trazia, porque ele tinha uma relação muito boa com a gente. É porque ele ouvia a gente, é porque ele deixava a gente se expressar, é porque ele se preocupava com a gente. O papel do professor não é ser um terapeuta em sala de aula, mas essa relação realmente pautada no afeto, ela faz toda a diferença no aprendizado. E assim, lembrando que a gente não está lidando somente com alunos, não são só estudantes, são seres, são pessoas, assim, imersas em sua subjetividade, e isso faz toda a diferença. Educar significa, a etimologia da palavra educar significa literalmente conduzir para fora. Então implica no movimento, num deslocamento, que só é possível, só é feito com excelência através do amor e do afeto, né? É necessário realmente olhar os estudantes como seres com histórias muito próprias, com sentimentos e convivências muito particulares. Então, trazendo de volta isso que a Geisa acabou de falar, né, no comecinho, sobre essa questão da autoridade, a gente consegue perceber que muitas escolas elas ainda têm essa perspectiva, essa lógica de ser antidemocráticas e terem práticas mais autoritárias, sem espaço para o diálogo. Isso é um problema porque a gente precisa pensar que a sociedade, de forma geral, ela se estende, elas têm como base a educação. Então, se a gente quer uma sociedade que seja mais democrática, uma sociedade em que as pessoas elas pensem por si próprias, pessoas que se mobilizem ali ativamente para fazer mudanças, para ter mudanças, isso precisa ser iniciado nas escolas. Então, é ali que é o ponto de partida para você construir esse senso crítico, que é importante, essa consciência crítica para você pensar a liberdade. Então, o primeiro passo para isso é o diálogo, que a Mari falou sobre essa questão do professor dialogar com o aluno. Isso é importante, porque é isso que permite o conhecimento. Não é apenas uma transferência de conteúdo. E o diálogo ele vai muito além de apenas a relação entre o professor e o aluno. Também a gente pode pensar na questão do coordenador pedagógico, dos funcionários, da parte administrativa, dos familiares. Então, é importante que você reconheça o próximo como um ser, como uma pessoa que tem seus direitos, que tem sua bagagem, sua vida, e consiga ali compreender aquilo que ela está dizendo. Inclusive, a gente fez uma entrevista com uma adolescente, né? Não tão adolescente assim, ela já passou pela fase da adolescência, mas está ali na transição entre adulto, jovem, enfim. E ela falou, a gente questionou, né? O que você mais gostava na sua época de escola? E ela traz justamente isso, né? A questão da roda de conversa. Ela fala, eu gostava muito quando tinha roda de conversa, quando os professores nos ouviam também, quando a gente podia opinar e falar, professor, eu acho que eu aprendo mais de uma forma do que de outra. Então, assim, a gente vê como realmente o diálogo impacta de uma forma absurda, a ponto de ser o aspecto que ela mais traz, assim, de uma lembrança boa em relação à escola, né? Sim, e tem um aspecto importante, porque para que tenha esse tipo de atividade, tenha essa roda de conversa, tenha essa troca, esse diálogo, é preciso que os professores eles tenham mais autonomia. Então, se a gente pensar em um professor que ele está controlado ali por um currículo que é muito rígido, que não tem espaço para você tentar coisas novas, você tentar trazer um ensino mais criativo, você não tem espaço porque você só consegue pensar em prazos e na matéria que você tem que passar aqui naquele tempo, você fecha essa oportunidade, sabe? O professor está tão cego por aquilo que ele tem que cumprir que não tem como ele ir além disso. Então, é preciso a gente pensar numa autonomia docente no sentido do professor ele conseguir ter essa liberdade de pensar além, de conseguir adaptar seu ensino para cada aula, para cada turma, e disso que a Mari falou, de conseguir pensar em ter a aula para além da sala. Então, pensar nos outros ambientes escolares e nos ambientes fora da escola, né? Na sociedade, visita em campo e tudo mais. Então, é importante essa questão da autonomia docente de fato. E, por fim, além da gente pensar, a gente falou bastante dessa questão dos professores e dos alunos, a gente também, eu falei um pouquinho, né, que a gente tem que pensar na comunidade. Então, a comunidade escolar, ela vai levando em consideração a equipe administrativa, levando em questão os familiares, porque é importante esse trabalho em conjunto, para que a gente consiga compreender quais são os desafios e quais são as necessidades que a comunidade está enfrentando. Então, é a partir desse esforço coletivo que a gente consegue alcançar uma escola que seja, de fato, democrática e humanizadora. Eu acho que a Gi vai poder trazer, de fato, como a gente consegue tornar a escola mais humanizadora. Então, muito obrigada, Lari. O que a gente precisa falar é que, antes da gente falar de como a escola pode ser atrativa, como ela pode ser melhor e mais interessante para o aluno, a gente também precisa começar falando dos porquês uma escola pode ser aversiva, porque alunos não querem ir para a escola.
E aí a gente entra nos comportamentos que os alunos podem ter dentro da escola, que a gente sabe que muitos adolescentes têm, que são comportamentos que põem em risco a si mesmo e outros alunos, que, por exemplo, geralmente são comportamentos violentos, como por exemplo a gente tem o bullying. E a violência, ela traz um sentimento de insegurança e que faz que vários alunos, várias pessoas não queiram ir para a escola. E para isso, para a gente conseguir resolver, solucionar e transformar a escola em um ambiente que seja realmente propício para o aprendizado, a gente precisa arranjar uma maneira de resolver essa violência sem trazer mais violência, sem trazer mais métodos punitivos. Por isso que a gente deveria utilizar a mediação de conflitos, que é uma forma de resolver conflitos que leva em conta a autonomia dos indivíduos e ela valoriza a capacidade deles de manter um diálogo, de fazer uma negociação e entender o ponto de vista de um do outro. Porque a gente sabe que a escola é mais do que um mero local onde você recebe conhecimento passivamente. Ela é um ensaio da sociedade. É um local onde esses alunos eles vão pôr em prática todas essas habilidades de socialização que eles vão mais tarde utilizar nas vidas deles na sociedade. Então, para a gente transformar a escola num ambiente atrativo, a gente precisa fazer com que ele deixe de ser um ambiente aversivo. Então, por isso que a gente precisa aplicar métodos não punitivos de mediações de conflitos para resolver problemas escolares de uma maneira pacífica antes deles se tornarem problemas maiores. E aí, por fim, também é importante a gente falar que não basta só a gente ficar aqui falando o que todo mundo tem que fazer sem dar nenhuma dica, né? Seria interessante dar dicas. Então, nós como psicólogos, além de mediação conflitos, tem um papel de compartilhar o nosso conhecimento com os docentes para administrar melhor uma sala de aula. Então, para isso, a gente trouxe algumas sugestões que vão muito na relação que minhas colegas já trouxeram, que é de ter uma escuta ativa dos alunos, permitir que eles expressem as suas opiniões e que essas opiniões sejam ouvidas e realmente aplicadas no seu ensino. Então, por exemplo, a gente trouxe a criação de assembleias para participação de estudantes, em que eles possam debater suas opiniões, em que eles possam dar sugestões de matérias, de aulas, de atividades, assim como permitir que os alunos façam uma avaliação que dê um feedback sobre a escola, os docentes e a matéria. Projetos de pesquisa feitos pelos próprios alunos também são importantes, assim como permitir que os alunos ajudem uns aos outros e criem esse senso de companheirismo. Então, programas de monitoria, por exemplo, em que os estudantes podem ajudar um ao outro a estudar em uma matéria. E também, uma outra maneira de fazer a educação ser um pouco menos aversiva é tentar diminuir a ansiedade que muitas vezes ela traz. Então, por exemplo, a gente poderia fazer talvez uma revisão dos métodos avaliativos, porque a gente sabe que muitas vezes um dos grandes focos da ansiedade dos alunos é ir mal nas provas, é ir mal nos testes e receber uma nota vermelha. E a gente trouxe essas sugestões, mas deve haver várias também. Deve haver várias outras maneiras que podem ser adaptadas para as diferentes escolas, para diferentes alunos. Meio que essas sugestões são mais uma forma de síntese, né, de tudo que a gente trouxe. E eu acho que é isso, né? Por hoje é só? Sim. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.